Essa aula de hoje, a gente está online agora para todo o Brasil, né? No ar, na transmissão. É, essa aula de hoje é para fazer um esclarecimento para alguns atletas que sempre me perguntam o que é o treinamento de base, por que é o treinamento do Z2. Na verdade, esse é um tipo de treino que é muito hypado, né? É muito falado nas redes, muito falado no dia a dia dos atletas. E aí veio essa ideia de fazer essa pequena aula. Eu vou tentar ser o mais rápido, o mais breve possível, não se estender muito. Meia hora aí, só pra gente falar, para vocês entenderem mais ou menos como funciona e por que vocês têm que ficar nessa zona baixa de Z2 e o que vocês ganham com isso. O intuito disso aqui é ter um objetivo. Né? É você saber por que você está andando tão devagar, o que acontece com o seu corpo. Essa aula aqui é uma aula para atletas, para todos, né? É uma aula bem democrática. Então, eu vou tentar falar de uma maneira mais simples e mais fácil para o entendimento de todos, tá bom? Porém, é uma aula de fisiologia do esporte de exercício, ok? Então, vamos lá. Então, vamos parar de falar aí da federação e vamos falar um pouco da zona 2, tá? Eu acabei que não me apresentei, eu sou Vinícius Cruz, eu sou biomédico e sou coordenador desse projeto educacional da federação, tá? Mas, vamos lá. Então, vamos falar aí da zona 2. A não tão muito praticada e muito falada zona 2, tá? Essa modalidade de treinamento. Bom, acho que para a gente falar um pouco da zona 2, nós temos que entender o que é o treinamento. Basicamente, o treinamento é acessar durante determinado tempo, segundos, minutos ou horas, cada zona de treinamento. Aqui no caso, eu estou especificando aqui a zona cardíaca de treinamento. Isso é a zona 1, zona 2, zona 3, zona 4 e zona 5. Tá? Então, treinamento é basicamente acessar as zonas de frequência cardíaca por determinado tempo ou período. De maneira geral, quando treinamos, você está praticando exercício, então você está tendo um incremento na sua saúde, um incremento na sua performance indiscriminadamente. Você está fazendo exercício físico, está tendo melhora, e geralmente são essas melhoras que nós temos aí catalogadas já pela ciência. Né? Então, quando você treina, você faz as adaptações fisiológicas. Você tem aumento do volume plasmático, você tem aumento das enzimas mitocondriais, você tem aumento do seu VO2 máximo, você tem aumento das suas fibras musculares. Né? Então, de modo geral, de maneira geral, quando você treina, você melhora esses aspectos fisiológicos. Porém, a ciência descreve que cada zona de treinamento ela potencializa melhor esses ganhos. Por isso que elas são divididas. Essas zonas de treinamento, zonas cardíacas no caso, elas não são divididas por questões de marcação empírica de qualquer modo. Ela tem um porquê dessas divisões, certo? Então, cada zonas melhoram, dão mais aptidões nessas adaptações fisiológicas. E é descrito na literatura que as zonas específicas têm maiores e melhores ganhos. Por exemplo, o ganho na zona 2, ela aumenta a replicação mitocondrial, aumenta a angiogênese, aumenta as enzimas respiratórias. Os ganhos na zona 3, ela aumenta a hipertrofia de fibra lenta, né, a fibra vermelha, o aumento do volume plasmático também, né, o aumento do glicogênio muscular também. Você ganha quando você está praticando o ciclismo na zona 3, que é a zona aeróbica. Na zona 4 você já tem o aumento do limiar de lactato, você já tem o aumento do VO2 máximo, você já tem o aumento do volume de injeção, mais potencializado. Tá? E na zona 5, que é a zona de alta desempenho, né, alta força muscular, e aí você aumenta a sua potência neuromuscular, ou aumenta as suas fibras rápidas, né, que são as fibras brancas, a fibra de potência, de força de fato, e aumento da ATP-PCR, que isso aqui é o aumento do armazenamento da creatina, que você tem acumulada dentro do seu músculo, e a gente vai vendo lá mais na frente para que ela serve. Então, essas 5 zonas, elas têm uma melhor potencialização nos ganhos fisiológicos descritos. Aqui é um resuminho que a gente tem. Desses ganhos, certo? Entre a zona 2, 3, 4 e 5. E aqui é um exemplo que eu trago de um treino que a gente faz. Esse aqui esse atleta ele treinou, então ele tem ali, ele acessou nesse treinamento dele, que foi um treinamento de 3 horas, tempo total de 3 horas e 8 minutos, ele conseguiu acessar todas as zonas de treinamento dele, zona 1, zona 2, zona 3, zona 4, zona 5. E aqui o tempo que ele ficou durante essas zonas específicas. Você vê que aqui na zona 3 ele ficou 1 hora e 23 minutos. Isso quer dizer que durante 1 hora e 23 minutos ele teve maior incrementos
nesses ganhos fisiológicos aqui metabólicos. E durante 11 minutos ele teve o incremento da zona 5, que é bastante tempo para esse tipo de zona. Então aqui ele pode ser que ele teve ganhos fisiológicos de todos os tipos de zona. Porém, esse aqui não é um treino muito bem estruturado. Geralmente o nosso treinador ele passa um treino mais específico para você acessar de forma mais contínua cada zona de treinamento e ter maior ganho ainda mais. Esse aqui ele teve ganho, claro, ele melhorou, mas ele poderia potencializar os ganhos de acordo com a planilha de treino do treinador desejado. Por isso que o treinador é muito importante no seu dia a dia de treino. Geralmente, as pessoas que não têm um acompanhamento específico de um treinador fazem isso aqui praticamente todo dia. E ela não potencializa esses ganhos. Aqui eu já trago um treino mais potencializado para uma zona aeróbica. Né? Aqui você note que o tempo total de treinamento é de 4 horas, onde esse atleta ficou predominantemente, maior parte do tempo, na sua zona 2. Ficou praticamente 2 horas na zona 2 e 1h30 aqui na zona 3 dele. Ou seja, ele teve ganhos totalmente aeróbicos aqui, da zona 3 e da zona 2, que são esses aqui. Não tendo nenhum ganho aqui na zona 5 de potência neuromuscular, aumento da fibra rápida branca, porque não foi um treino de potência, foi um treino aeróbico. Tá? Então aqui é só para vocês entenderem mais ou menos como é que é, por que é feita a divisão, como é que é feita a divisão e para que serve a divisão das zonas cardíacas no dia a dia do treino. Tá? Então, esse atleta que ficou maior tempo na zona 2 e na zona aeróbica, pode-se dizer que aquele treino dele, que ele ficou 2 horas na zona 2 e 1h30 na zona 3, pode-se dizer que é um treino de base de endurance, é um treino aeróbico, é um base training, tá? É um treino de baixa intensidade e de ganhos aeróbicos. Principal zona de treinamento no ciclismo, que é a zona 2. Tá? É esse treino de início de temporada que a gente faz. Então, o que ele ganha na zona 2? O que ele potencializou o ganho na zona 2? Ele teve uma maior replicação mitocondrial, o aumento da angiogênese, como eu falei na outra, e o aumento das enzimas respiratórias. Esse aqui são 4 tipos de treinamento, onde que o alto volume e baixa intensidade, que é o treinamento de zona 2, você tem uma replicação da organela mitocôndria. A replicação mitocondrial é a mais importante nesse momento de base que nós temos. A replicação mitocondrial e o aumento da função mitocondrial. Pode-se dizer que é por isso que a gente faz o treinamento de zona 2. Tá? O treinamento de zona 2 é o treinamento de base, né? A zona de base, que você ganha condicionamento aeróbico, que você ganha aumento da mitocôndria, que você aumenta a função mitocondrial e que você aumenta a oxidação lipídica. Tudo isso está relacionado às mitocôndrias. É um treinamento que você faz com muitas horas, baixa potência e baixa frequência cardíaca. E aí eu vou explicar por que você precisa fazer durante muitas horas esse treinamento com baixa frequência cardíaca e, consequentemente, baixa potência. Baixa velocidade, né? Potência você pode substituir por velocidade também. Então, para entender a partir daqui, a gente tem que saber também o que seria o conceito limiar. Tá? Aqui não tem muito como vocês se comunicarem comigo para saber se tá difícil ou dúvidas, mas é uma aula meio que o YouTube, né? Vai direto, vocês vão olhando aí, depois eu vou disponibilizar essa aula tanto no YouTube quanto aqui no Instagram, e aí vocês revêem e podem me fazer perguntas também, tá? Então vamos lá. Então a gente já viu qual seria a zona de treinamento, falei um pouquinho da zona 2, e agora a gente tem que entender onde que se divide essas 5 zonas. Para isso a gente tem que saber o que é o conceito limiar, tá? O conceito limiar é um ponto específico da nossa frequência cardíaca, é um ponto de limite, onde que a partir dessa frequência cardíaca X, vamos supor aqui, esse atleta aqui hipotético, o limiar dele aqui está definido para 150 batimentos cardíacos, tá vendo? Então, nos 150 batimentos cardíacos, quer dizer que ele já não está mais na sua zona aeróbica, na sua faixa aeróbica. Tá? Aqui não está para ver a zona 2, mas aqui a gente tem a zona 3 aeróbica, a zona 4, que é essa anaeróbica, e a zona 5, que é a zona máxima, que também já é anaeróbica. Ele já saiu do aeróbico dele quando ele chega nesse limiar. Então, o limiar de lactato quer dizer que é uma frequência cardíaca que cada um tem específica, onde esse atleta, esse indivíduo, não vai mais estar predominantemente com na sua via energética aeróbica. Tá? Ou seja, é uma frequência cardíaca que a partir que o atleta atinge ela, ele já não vai mais estar treinando zona 2, nem zona 3. Ele já vai estar treinando na zona 4, a partir daí para a zona 5. Aqui fica mais fácil de entender nesse esquema aqui. O que acontece aqui? Eu dou exemplo de 2 indivíduos. Tá? Um é treinado
e outra menininha, ela é uma atleta, ela é uma corredora. Tá? Ou então aqui, quando não treinamos, tá vendo aqui em cima? Esse rapazinho aqui, ele está correndo, vamos lá, está correndo para pegar um ônibus a 8 por hora. E aqui você vê ó, que a faixa aeróbica dele é bem curtinha, referente à menina, que ela é mais treinada. Tá vendo? Quer dizer por quê? Porque o limiar de lactato dele é de 128. Então, quando ele chega a 128 batimentos, ele já não está mais na sua faixa aeróbica. Olha aqui onde está a zona 2, que é azul. Tá vendo? A zona 2 está lá atrás. Então, para ele treinar lá, o treinamento de base, para ele fazer base, ele não pode ficar a 128 de batimento. Ele tem que ficar quanto aqui? Sei lá, 100 batimentos. Porque ele é destreinado, ele é descondicionado. Tá? Então, quando chega a 128, ele já está fora do aeróbico, já está no anaeróbico. E a partir daí é só zona 5, já acabou. Já está com falta de oxigênio lá nas célulazinhas. A menina treinada é o contrário, ó. Ela tem uma faixa aeróbica bem maior. Tá? Aqui está uma representação, esse azul aqui está curtinho, mas podia ser aqui. Por quê? Porque o limiar dela é 157. Então, ele quando está em 128, ele já não está mais no aeróbico, mas ela está. Quando ela está no 128 de batimentos, ela está na zona aeróbica dela. Provavelmente a zona 2 dela. Ela está treinando, fazendo treinamento de base, 128 de batimentos. Então essa é a diferença. E você pode notar também que quando ele chega no limiar dele, ele está 8 por hora. E quando ela chega no limiar dela, ela está 14 por hora. Então a função dela, função muscular, além do limiar, é maior também. Isso porque ela é uma pessoa treinada. Aí você treina, ela faz um esquema de treinamento com o treinador dela, faz um período, um dia a dia de treino, que melhora todas essas funções. E ela vai melhorando globalmente todas as funções físicas dela. Tá? Mas para fortalecer, aeróbico é atividade leve ou em repouso. Então aqui agora eu estou no meu aeróbico. Isso quer dizer que eu estou usando muito mais oxigênio e produzindo a energia. Minhas células estão produzindo mais energia com oxigênio e com lipídio. Tá? Então aqui usa oxigênio e faz respiração celular. O anaeróbico é uma atividade rigorosa. Não usa oxigênio, faz fermentação. Isso aqui, essas duas informações aqui, é o âmago da nossa aula, tá? Então guarda esse nome aí para a gente ver mais para frente. No aeróbico, usa oxigênio e faz a respiração celular. E no anaeróbico, não usa oxigênio e faz fermentação, tá? No aeróbico, você consegue manter o esforço por muito tempo, você não ofega e consegue conversar. No anaeróbico, você mantém o esforço por pouco tempo, você fica ofegante, não consegue conversar. No aeróbico, a frequência cardíaca aumenta um pouco, e no anaeróbico, a frequência cardíaca aumenta muito. Tá? Então, já demos 3 passos na nossa aula. Primeiro eu falei um pouquinho da zona 2, dos ganhos nas zonas. Depois eu falei um pouco, agora eu falei um pouco do limiar, do conceito limiar. Então agora a gente já sabe onde fica localizado o nosso sistema aeróbico, quando a gente está na predominância energética aeróbica. Fica lá na zona 1, zona 2 e zona 3, aeróbica. Né? Mas o que melhoramos quando a gente treina, faz um treinamento de base? O que a gente ganha com o treinamento de base? Né? Você ganha velocidade, RPM, você aumenta a sua cadência, por exemplo, você ganha velocidade, a valência física do RPM, da cadência, é velocidade, né? Que você fica... Não, você não aumenta necessariamente, potencialmente, o seu RPM. Apesar de que, sim, você melhora comparado ao que você era um tempo atrás. Você melhora, mas não é esse o âmago, não é esse o motivo do treinamento de base. Tá? Você aumenta a sua força muscular no treinamento de base, treinamento onde você não imprime muita força no pedal, onde você fica só naquele girinho, volantinho, também não. Isso aí já é mais consenso para todo mundo. Você não aumenta a sua contração muscular, você não aumenta a sua força muscular no treinamento de base simples e único na bicicleta. Você aumenta aí sua função cardíaca, você aumenta o seu VO2, em parte, se você consegue fazer um aumento, mas não é aquele, novamente, não é um aumento para isso que serve. Você aumenta mais globalmente, tá? Mas não é esse o tipo de treinamento para você ter aumento da sua função cardíaca em si. Apesar de que ajuda bastante, tá? Então, o que você ganha com treinamento de zona 2? O que você ganha ficando 4, 5 horas na bicicleta a 110 batimento cardíaco? Para isso, o ganho da zona 2 não é no nosso universo, no nosso ambiente, não é tangível, visível para a gente. O ganho na zona 2 é microscópico, é num outro universo, que é dentro da sua célula muscular. Tá? Você ganha com a mitocôndria. A sua célula faz a produção da organela chamada mitocôndria. Tá? Essa organela é como se fosse um órgão da célula. Tá? Vamos supor assim, organela, órgão da célula. Ela aumenta esse órgão. O
que a mitocôndria faz? A mitocôndria, ela produz ATP. Pessoal que se lembra aí da aula de bioquímica, da aula da ciência, não sei se todo mundo tem essa recordação, mas o ATP é a energia que a célula faz, que a célula produz. Então esse é o nome, ATP. Tá? Então a organela mitocôndria é a que faz a produção do ATP para a sua célula te dar energia. Basicamente isso. Então a sua energia vem desse ATP. A sua energia vem das mitocôndrias. Então suas funções musculares dependem dessa energia. Ou seja, para você fazer uma contração muscular, mexer os braços ou a perna na bicicleta, você tem que produzir ATP. Tá? Tem que produzir energia. No momento que você está produzindo, mexendo os braços. Eu estou mexendo o braço aqui, eu estou produzindo energia nesse momento para que isso aconteça. Não tem que ficar muito armazenado, não tem um armazenamento de ATP. Minha célula está produzindo agora, nesse momento, instantaneamente, esses ATPs. Tá? A célula que produz ATP. Suas células musculares. E ela usa substratos, que são os alimentos, para fazer essa produção de energia. Aqui no caso aqui é o carboidrato, aqui pãozinho, tá vendo? A gordura. E tem carne aqui, a carne não é um alimento energético, mas a creatina que advém das carnes, que é a energia também. Tá? Creatina é essa que você, tá todo mundo falando aí, de pozinho que você come, desculpa, que você suplementa aí no dia a dia. Também é uma energia que a célula utiliza. Tá? Então, carboidrato, gordura e creatina. Esses são os alimentos energéticos que a sua célula usa para produzir o ATP no momento que você faz a contração muscular. E aí ela faz o ATPzinho para você andar de bicicleta. Tá? Então, o nosso organismo ele produz energia de 3 maneiras, tá? Principais. Pela via mitocondrial, usando a organela, pela fermentação, aquela que eu falei mais cedo, e pela creatina. E você vê aqui ó, que cada uma está tem suas próprias cores. Aqui são as 3 zonas de treino. Se nós temos 5 zonas cardíacas, temos 3 zonas de treino. A zona aeróbica, a zona anaeróbica lática e a zona anaeróbica alática. Tá? O limiar está aqui ó, na amarela. Você lembra do conceito limiar? Então, quando você está com o limiar, você já está no seu anaeróbico lático. Tá? Quando você está no aeróbico, você está aqui no verdinho. Tá bom? E é assim que funciona. Vamos supor aí que o limiar desse atleta agora é 155 batimentos. Quando ele está no limiar de 155 batimentos, ele já não está mais usando as mitocôndrias ali para poder fazer o ATP, fazer a energia, a contração muscular. Ele já está fazendo o quê? A fermentação. Tá? E lá, se ele subir ainda para 180, 190, aí que ele já está usando a creatina e usando ali o ATP disponível, que tem um pouquinho na célula lá. Tá? Mas isso aí é uma aula, outra aula. Hoje a gente vai falar só da aula lá do verdinho. Tá? O amarelinho é uma outra aula e o vermelhinho é uma outra aula. Aqui é questão de desequilíbrio, porque quando você está em repouso, você está em equilíbrio, você não está suando, sua frequência cardíaca está baixa, você está tranquilo, você está usando aqui os substratos, tanto da glicose quanto da gordura, e conforme sua frequência cardíaca sobe, o seu corpo vai desequilibrando. Tá? Aí também já é um conceito fisiológico de homeostasia, para quem já não está muito nesse ramo, fica um pouquinho difícil de entender, mas é uma outra aula também que eu posso vir a explicar no futuro. Tá bom, pessoal? Então, basicamente é isso. Vai subindo a frequência cardíaca, vai tendo a mudança desses substratos energéticos. Subiu a frequência cardíaca, vai mudando essas 3 fontes principais de energia, de uso desse ATP, de produção desse ATP. Tá? Aqui só para reforçar, tá? Então aí o rapaz estava num Cooperzinho aqui de 120 batimentos, então ele está lá embaixo, está lá no aeróbico, e está usando as suas mitocôndrias, usando aqui a glicose, que é a azulzinha, tá vendo? Isso aqui é uma molécula de glicose, que é uma molécula de gordura. Tudo ok, está usando os 2 tipos de substratos. Conforme ele subiu ali uma escada, a frequência cardíaca dele foi lá para 155. Aí ele já está fazendo a fermentação utilizando a glicose. Tá? E aí o cachorro correu atrás dele, ó, o batimento dele foi lá para o máximo, lá para 192. Ele usou a creatina dele. Nesse momento aqui, a via mais rápida é a da creatina. Então ele utiliza rapidamente essa creatina para poder correr rápido o cachorro e não tomar uma mordida. Tá bom? E basicamente isso aí é clássico, tá? Qualquer livro de fisiologia você vai achar isso aí. Essas 3 é aquelas que eu apresentei atrás. Então, produção de energia de 0 a 20 segundos aqui, ó, você tem a ATP e a creatina, tá? Que você dá o sprint, né? A partir daí você já se mantém na fermentação, porém a fermentação você não consegue sustentar por muito tempo, predominantemente, tá, pessoal? Isso aqui é tudo, sempre predominantemente. E na oxidativa você utiliza ali a sua mitocôndria, utiliza a gordura, aí você mantém infinitamente. Em repouso você fica nessa azulzinha aqui na oxidativa, tá?
Então, voltando aqui à zona 2, a gente vai falar, então a gente viu que temos a anaeróbica alática, que é vermelha, a anaeróbica lática, que é amarela, e a aeróbica, que é o alvo dessa nossa aula. Não vamos estender muito nas outras. Vamos falar agora então da zona 2, que é a aeróbica. Vamos voltar, né? Vamos falar da zona 2, que é a aeróbica. Tá? O... Quando você está nessa zona 2 aeróbica, já vimos então que é quando você utiliza a mitocôndria. A mitocôndria que faz o ATP. Tá? É assim que funciona. Na presença de oxigênio, as mitocôndrias têm ativação ou utilização. Consequentemente, elas se replicam e melhoram a sua função. Na natureza, tudo que é utilizado tem a sua função melhorada e tem a sua replicação, o seu aumento. Tá? Quando não é utilizado, você não faz essa replicação. Na natureza, quando você não utiliza uma coisa, você atrofia essa coisa. E é assim que funciona também dentro das nossas células, nessa organelazinha chamada mitocôndria. Tá? Porque na presença de oxigênio, as mitocôndrias são utilizadas. E na ausência de oxigênio, ou seja, sem oxigênio na célula, a mitocôndria ela não é utilizada. Tá? Então aqui você vê, ó, na ausência de O2, faz a fermentação, que é o não uso da mitocôndria. A sua célula ela pega energia da fermentação e não da mitocôndria. A fermentação deixa nosso metabolismo mitocondrial mais lento. Mitocôndrias não são utilizadas na fermentação. Então aqui ela está dormindo. Se não é utilizada, por que sua célula vai ter a reprodução de mitocôndria? Não vai fazer nada. Né? A mitocôndria não vai se multiplicar. A mitocôndria vai ficar lá. A quantidade que tem ali é suficiente, porque você quase não utiliza ela. Então ela não vai se replicar e nem vai aumentar a sua função. Tá? Ou seja, então nós temos o consumo de energia, a produção de energia aeróbica com oxigênio e a produção de energia sem oxigênio, anaeróbico, tá? Para ficar mais fácil. Vamos dar um zoom aqui nessa nossa célula. Vamos botar ela no microscópio. Então vamos lá, aqui a gente tem a representação da célula e aqui nós temos a organela mitocôndria, tá? A mitocôndria está aqui. Deixa eu ver aqui no chat, tá tudo ok? Legal. A mitocôndria está aqui e nosso atleta, o dono dessa célula, o corpo que essa célula habita, ele está fazendo um jogging, né? Ele está fazendo um Cooperzinho de 120 batimentos cardíacos. 120 batimentos cardíacos, provavelmente ele está na sua zona 2, na sua zona aeróbica, certo, pessoal? Então, quando ele começa a fazer o exercício, a 120 batimentos cardíacos, ele aumenta o metabolismo do corpo todo, consequentemente, ele aumenta o metabolismo da célula muscular, no caso aqui. Só fazer um negócio aqui. Aumentou o metabolismo da célula, isso quer dizer o quê? Que ela demanda mais oxigênio, ela demanda mais substrato para poder fazer as contrações. Aumentando esse metabolismo, ela vai pedir mais substrato. Aqui no caso, substrato, carboidrato e gordura, porque ele está a 120 batimentos. Ele tem a presença de oxigênio nessa célula. Ele está aeróbico, predominantemente aeróbico. Então, essa célula com oxigênio, ela vai pegar esse substrato e vai mandar para a mitocôndria. Pessoal que lembra aí, de novo, bioquímica, fisiologia e aula de ciência, vai lá para o ciclo de Krebs. Então ele pega essa gordura ou pega esse carboidrato, degrada ele, e aí já está fazendo ATP, e manda para o ciclo de Krebs. O ciclo de Krebs, então, que vai fazer maior produção ainda de ATP. O ciclo de Krebs ele está dentro da mitocôndria. Ou seja, na presença de oxigênio, a mitocôndria é utilizada. A mitocôndria é utilizada para a produção de ATP no ciclo de Krebs. Basicamente é isso. Tem muito mais coisa aí, mas vamos simplificar. Tá? Ou seja, aeróbico, ligou, ativou a mitocôndria. Ela funcionou. Beleza? E quando o rapazinho ali ele quer fazer um treino de 155 batimentos, que é o limiar dele, já está no anaeróbico, né? Já está na zona amarela ali. Então a gente tem aqui essa mesma célula com as suas mitocôndrias. Ele começou a fazer o exercício, aumentou a demanda energética, aumentou o metabolismo do seu corpo todo e também dessa célula. Ela vai pedir substrato, aqui no caso a glicose e o carboidrato também, mesma coisa. Só que aqui ele não está mais na predominância aeróbica. Ele está sem oxigênio. Essa célula está sem oxigênio nenhum. Ela não tem oxigênio ali para ela consumir. Então o que faz? A primeira coisa que acontece é que essa célula não vai mais conseguir degradar a gordura. Ela só vai conseguir degradar a glicose. E a segunda coisa que faz é que essa glicose ela não vai entrar na mitocôndria. Só a mitocôndria consome a gordura. Tá? E essa glicose, quando ela não entra na mitocôndria, ela não vai para o ciclo de Krebs. Tá? Então, nesse caso aqui, sem a presença de oxigênio, a mitocôndria não é utilizada para a produção de ATP. Porque aqui você faz a fermentação. A sua célula vai fazer ATP por fermentação e não mais por respiração celular. Tá? E por que é tão ruim fazer por fermentação? Ruim, é claro, nesse
contexto de treinamento base. Isso aqui você tem que treinar todas as zonas cardíacas durante a sua temporada. Tá? Tem um momento que você vai ter que fazer esses treinos aqui mais do que do base, por exemplo. Então, nesse contexto que a gente está falando, não é tão interessante você perder o seu tempo fazendo treinamentos de zona alta, de zona 4, de zona 5. É melhor você potencializar na construção das suas mitocôndrias, no aumento da função mitocondrial e no aumento da mitocôndria dentro da sua célula, porque aí no futuro você vai usar essas mitocôndrias, porque elas já vão estar lá crescidinhas e fortes, mais ou menos assim. Tá? Então, o ATP por fermentação, além de ele gerar pouca quantidade de ATP, ele produz o ácido lático e, consequentemente, isso degrada o seu sistema. O acúmulo excessivo de ácido lático, né, ele pode vir a prejudicar as suas mitocôndrias. Tá? Então, não é o momento de você produzir ácido lático, é o momento de você produzir mitocôndria. O ácido lático, ele mata a mitocôndria. Então, ele faz um reverte. Você está treinando agora para construção mitocondrial, e aí durante, sei lá, 2 semanas você vai ficar fazendo corridas desnecessárias, que nem existe no calendário. Aí você vai, as suas mitocôndrias estão crescendo, você vai colocar um monte de ácido lático nela e ela não vai ter pode vir a ter um assassinato em série dos seus mitocôndrias, por exemplo. Por isso que nessa época de base não costuma não ter competição. Mais ou menos isso, entendeu? Então a mitocôndria não é utilizada na fermentação, então não tem um crescimento mitocondrial e não tem o aumento da sua função, tá? Mitocondrial. Mas esse é o principal problema. Porque o lactato, o ácido lático, e depois ele se transforma em lactato, o lactato é fundamental para o nosso crescimento físico, para o nosso crescimento esportivo, para tudo, tá? O lactato é um grande precursor do hormônio GH. Então o lactato é uma coisa boa. O ácido lático não é lactato, tá? Apesar de que o ácido lático vira lactato, mas isso aí é outra aula também. Eu posso dar essa aula depois de como funciona essa questão do ácido lactato depois, tá? Agora vamos voltar aqui, porque um assunto leva o outro, então foi um pouco difícil de falar uma coisa sem falar outra, sabe? Mas vamos lá. Então, quando você não tem a presença de oxigênio, você não utiliza sua mitocôndria, né? Como já foi falado. Aqui é um esquema, mesma coisa, os dois lá correndo, tá? Predominantemente, quando você está com sua frequência cardíaca alta, você tem mais células do seu corpo sem a presença de oxigênio, porque a demanda aumenta muito. Você não consegue colocar oxigênio para todas as suas células, então a maioria das suas células ativas não vão usar a mitocôndria. Não vai ter replicação mitocondrial. E algumas conseguem fazer, mas é pouca coisa, porque a predominância é sem oxigênio. Quando você faz um treino de zona 1 barra zona 2, a sua predominância é que todas as suas células estejam com oxigênio. A maioria delas. E aí você tem um aumento da função mitocondrial. Tá? Praticamente isso aqui. Na zona 2, sua célula ela tem uso da mitocôndria, não tem uso da fermentação e ela não gosta de fazer fermentação. Ela gosta de usar a mitocôndria. Usando a mitocôndria, ela vai ter aumento da sua mitocôndria. Tá? E não vai ter nenhum desgaste para essa célula, para o seu organismo em si. Tá? E aí, suas mitocôndrias ganham função. Uma função importante da mitocôndria. O pessoal fala muito que a mitocôndria que aumenta o consumo lipídico. Sim. Só que a pessoa que não tem uma função mitocondrial muito desenvolvida, ela consome pouca gordura. O corpo dá maior importância, maior preferência no consumo da glicose. A partir do momento que você tem um conjunto mitocondrial com a função altamente específica, com bastante aparelhos que aumentem o consumo lipídico, isso que é a função mitocondrial. Você aumenta esses aparelhos que fazem com que essa mitocôndria consiga captar essas moléculas de gordura mais facilmente do que antigamente. Vamos dizer, o destreinado, o corpo dele dá mais preferência à glicose do que à gordura. Por alguns fatores, mas também porque as suas mitocôndrias, apesar de ser pouca, ela não tem esses aparelhos que facilitem a entrada da gordura dentro dessa mitocôndria para esse consumo. Tá? Então a função mitocondrial que todo mundo fala é basicamente isso. Sua mitocôndria fica mais forte, sua mitocôndria consegue consumir mais gordura do que antigamente, por exemplo. Tá? E essa é uma das vantagens da zona 2. Essa é uma grande vantagem da zona 2. Tá? Outras vantagens da zona 2, tá? Aumento da taxa metabólica. Quando você consome a sua gordura corporal, você aumenta o seu metabolismo, de forma geral. Também isso aqui é uma outra aula, pessoal. Tá? Aumento da queima de gordura e maior síntese mitocondrial. O pessoal tem uma lenda urbana que o galáctico não sente fome.
Ah, eu saí para pedalar com um rapaz e ele nem come nada. E eu vou pra padaria, tenho que comer um monte de coisa. Por quê? Porque as mitocôndrias de uma pessoa bem treinada, elas consomem a gordura corporal dele. E a gordura corporal dele gera maior quantidade de ATP do que a glicose. E outra coisa também é que quando essa mitocôndria, quando essa célula está consumindo a gordura, ela está preservando o glicogênio, que é o depósito de glicose que o nosso corpo tem. E a pessoa destreinada, que não tem essa função mitocondrial aumentada, exacerbada, o consumo do glicogênio muscular é muito mais rápido. E aí a pessoa quebra, a pessoa fica com mais fome do que a outra. Entendeu? Isso também acontece muito. Ó, que gera no exercício menor consumo do glicogênio muscular, menor acúmulo do metabólito em atividades moderadas, tá? Maior produção energética global, que é a lipólise, né, que é a quebra da sua gordura corporal, que é a utilização quando você está em repouso, por exemplo, ela faz, como o seu metabolismo celular está mais exacerbado, ele promove mais a lipólise, que é a quebra do seu tecido adiposo, por exemplo. Maior aumento do metabolismo geral, promovido por mais mitocôndria e melhora a saúde. Isso aqui é fundamental, melhora a saúde. Quanto mais mitocôndria você tem no seu organismo, maior é a sua qualidade de vida e a maior é a sua saúde global geral, tá, pessoal? Como manter-se na zona 2 é um grande desafio, tá? Principalmente para o iniciante, eu falo sempre isso aqui para o iniciante. A pessoa que faz treinamento de base. Treinamento de base, você tem que ver com o seu treinador se a sua carga horária de treino que você consegue disponibilizar por semana se adequa a um treinamento de base, tá? Geralmente atletas que fazem pouco tempo que conseguem dispor de pouco tempo de treinamento semanal não vão conseguir fazer um treinamento de base conciso e eficiente, tá? Mas aí é só conversando com o treinador e ele vai ver com vocês a melhor forma de elaborar aí um pouquinho da sua capacidade aeróbica, tá? Mas quem for conseguir fazer um treinamento de base, né, tem isso em mente. Você vai começar aí a fazer um pedal a 125 batimentos, que é basicamente o treinamento de base. Ele vai, claro que, como eu falei, o limiar ele é maleável e varia de acordo com atleta a atleta, mas geralmente ele bate aí 120 batimentos cardíacos, 125 batimentos cardíacos. Grosso modo, vamos falar aqui, esse mesmo indivíduo aqui, o mesmo atleta, ele estava lá, fazer 3 horas de 125 batimentos cardíacos, tá? Ele começou a fazer o treinamento e com 125 batimentos cardíacos ele andava a 120 watts ou a 18 km por hora. 120 watts ou 18 km por hora ele estava a 125 batimentos. Tá? Mas aí, conforme ele vai melhorando, aperfeiçoando, treinando e melhorando sua função, em um futuro próximo, não muito distante, no mesmo 125 batimentos ele vai estar conseguindo produzir 180 watts, porque ele vai ganhar função cardíaca, função respiratória, função muscular, tá? Durante a temporada de treinamento dele. Né? E aí no futuro, daqui a um ano, no próximo treinamento de base, ele já vai estar fazendo 180 watts a 30 km por hora. E na mesma frequência cardíaca, 125 batimentos cardíacos. Né? Aí já fica mais divertido, muito melhor fazer o treinamento de base. Né? Quando você vai ficando mais maduro no ciclismo. Tá bom, pessoal? E é isso a aula. Acabei com a aula. Espero que tenham gostado. Essa tomara que seja a primeira de muitas. Como vocês viram, tem tanta coisa para falar. A ciência, ela não muda. A gente já se desenvolveu bastante, né? A fisiologia não tem grandes novidades. Mas eu posso no futuro repetir essa aula, falar um pouquinho melhor. A gente sempre vai melhorando o jeito de falar, vai adicionando novas informações. Aqui nem está todas as informações, claro que não, tá? Mas não porque não está aqui, não é porque não existe muita coisa ainda aí por baixo que eu não falei. Espero que tenham gostado. Dá para falar de outras coisas, dá para falar da via alática, que é do lactato também, que é bem importante, interessante vocês saberem. Tá? Espero que eu não tenha me enrolado, tipo, falado coisas muito complicadas, muito fora do entendimento de vocês. Tá? Eu estou lançando esse financiamento coletivo, que eu pretendo fazer um curso para atletas. Eu já faço o curso para treinadores, já fiz 2 aulas e foi um sucesso, todo mundo gostou. Eu, principalmente, é muito bom, tá? Com novos treinadores e expondo o ciclismo pessoal. Então, eu tô com ideia e pretensão de fazer um guia, manda pro pessoal aí e vamos fazer com que o ciclismo no Rio de Janeiro melhore cada vez mais. É isso. Agradeço muito, espero que tenham gostado. O meu chat aqui deu problema, não consigo escrever aqui, o meu teclado travou, mas essa aula vai ficar salva para vocês verem quando quiserem, tá bom? Muito obrigado, pessoal. Até a próxima. E eu já vou ver a próxima aula aí pra vocês. Tá bom? Tchau, tchau.